Bom dia, alunos, professores, pais. Andréia, nesse feriado, é feriado ou não é, né, Andréia? Não sabemos. Não para quem é sabemos. feriado e para quem não é. Mas vamos aproveitar então. Tema da nossa aula de hoje, refletindo sobre o cotidiano. E os objetivos da nossa aula serão explorar o gênero textual crônica e os elementos da narrativa. Pode colocar para isso, por favor. Analisar linguisticamente o gênero textual, a fim de identificar e reconhecer elementos de coesão referencial, reconhecer a importância da ativação e transposição de conhecimentos na construção do sentido de um texto. Andréia. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma revisão essa semana, né? E hoje nós falaremos um pouquinho de crônica e dos elementos da narrativa, certo? Então vamos lá. Acolhida. Para você, a situação de dificuldade vivida pelo outro importa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ao presenciar o outro em dificuldade, o que lhe vem à cabeça? Você pode responder as duas numa só, ok? Vamos lá, 2 minutos para vocês. Vamos lá, então. Antes de continuar aqui com as respostas, vamos lá, alunos do 7º ano D da Escola Jorge Rami, da Pro Marcela. Atendam aí ao pedido dela, assistam às aulas. Vamos lá, então. O Lucas, da Pro Sirlene. Sim, ajudar. Depois aqui a Pro Alvira colocou assim, o normal é sim, ajudar. Depende do dia, das circunstâncias, etc. O Eduardo, da Pro Sueli, colocou na 1. Depende da situação e da pessoa. Ó, interessante isso aqui. Depende da situação e da pessoa. A Ana Carolina, da Protelma. 1, sim. 2, ajudá-lo ou ajudá-la. Acho que é Rihanna, da Procláudia. 1, sim. 2. A primeira coisa que eu penso é ajudar. Vamos ver aqui a Marcia. Eu vou falar um que eu achei engraçado aqui. Tá. Eu até entendi o que ele quis dizer, mas ele colocou, o Denzel da Protelma colocou assim, ó, vocês vão ajudá-lo em qualquer situação, vocês. Sim. Boa, Vamos boa. lá. Deixa eu ver aqui, ó. A Eduarda da Pro Rita. Sim. Perguntar o que aconteceu para poder ajudar. Legal. Bom. A gente também acha, né, que o normal seja ajudar, né? Ou pelo menos se você não consegue ajudar, uma professora colocou que ela se sente incomodada. Às Sim. vezes você não tem a condição ali, não sei que situação, mas você não tem a condição de ajudar naquele momento.
mas aquilo incomoda, né? Isso já é importante. Ficar incomodado já é importante. Sim. O problema é você passar e fingir que não está vindo, né? Muito Se bem. sentir incomodado já é 50% aí de Sim. empatia, né? Uhum. Bom, vamos lá. Antes de fazer um levantamento de hipóteses aqui do nosso texto, eu preciso agradecer a Pro Cris Galo, da cidade de Olímpia, da Escola Capitão Narciso. Ela me enviou vários trabalhinhos dos alunos de uma aula do dia 14/5, e eles produziram telejornal, uma fez até uma brinquelândia, aí a prefeita falando, a prefeita é uma bonequinha, usou a casinha da boneca, ficou muito bonitinho. A outra fez entrevista com o pai, que é bombeiro, o senhor Sim. Ângelo, e uma outra aluna, que eu não lembro o nome agora, fez uma entrevista com a professora Daisy para falar do retorno às aulas e tal. Então, assim, ficou muito criativo. Ficou mesmo? E entraram mesmo no trabalho e demonstraram que entenderam ali os gêneros jornalísticos. Tá? Show. Procris e alunos, um beijo para vocês da cidade de Olímpia, da Escola Capitão Narciso. Vamos lá. Agora sim, levantando hipóteses. Bom, nós vamos trabalhar então com um texto do Carlos Heitor Coni, que se chama O Suor e a Lágrima. Eu vou dar um minutinho para vocês se atentarem a esse título e levantarem hipóteses sobre o assunto que será tratado nesse texto. Vamos lá, um minutinho para vocês. Vamos lá, então. Natan, da Proeva, história de superação. A Promarília, trabalho árduo. A Isadora, da Proemília, uma história de vida difícil. O Lucas, da Procirlene, esforço com alguma coisa, né? Depois temos aqui a Maria Luísa, da Prorita, trabalho com esforço. Eles seguiram nessa linha aqui, ó, do trabalho árduo. Tá. Eu peguei uma aqui da... Peraí, que fugiu. A Pro Luciana colocou o trabalho duro de alguém que luta diariamente. Meu Deus. Ó, Ana Cristina, será que era essa? Não, tinha de uma aluna, acho que era a Isabela. A Ana Cristina, da Proeliane, colocou assim, achei interessante. Um conto de muito desespero e caos. Legal. Acho que é a da Isadora da Procláudia. Ela colocou uma pessoa trabalhadora. Muito bom. Luta e decepção, o professor Nuno colocou. E o professor Nuno também acho que colocou lá em cima. Desgaste social. Vai por aí. Trabalho sobre exploração. Mais ou menos. Vamos, eu não vou falar, vai. Vamos ler aí o texto. Vamos lá. Próximo slide. Suor e a Lágrima, de Carlos Heitor Coni. Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa. Quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o dia mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont, o voo estava atrasado. Decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio são raros esses engraxates. Só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos. Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de couro de abadia pobre,
que também pode parecer o trono de um rei desolado, de um reino desolante. O engraxate era gordo e estava com calor, o que me pareceu óbvio. Elogiou meu sapato, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rossetti. Uso pouco, em parte, para poupá-lo. Em parte porque, quando posso, estou sempre de tênis. Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, desculpa, que era abundante. Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se. Caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano. E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados. Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta, me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar no resto dos meus dias. Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim. Por 45 míseros tostões, fizeram um filho do povo suar para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano salgado como lágrimas. Forte, né, Helena? Nossa, muito. Forte, né? O que eles estão falando? Tem algum comentário que a gente possa acrescentar antes de ir para as questões? Bastante forte, né? Muito. A Arissa da Procílvia colocou assim: trabalho que dava muito esforço e depois de tanto esforço ficou tão feliz que chorou de... Foi assim que eu imaginei. Bonitinha, né? Bonitinha. A Pro Alvira colocou, puxa, que texto. Ótimo. Né? Ainda ela colocou, olha só, daquele jeito que a gente fala, hein? Em letras maiúsculas, estendeu o A para mostrar, ao mesmo tempo que ela deve ter ficado sensibilizada e também indignada aí nessa questão social que o professor Nuno já fez um comentário. Sim, eu lembrei daquele, é um poema, não é? O Açúcar. O Açúcar que adoça o meu café. Se não me engano, ele está num bairro do Rio também, bem elitizado, e ele faz esse processo da situação que ele está ali, uma situação diferenciada da grande parcela da população. Ele faz a gente imaginar todo o trajeto que esse açúcar faz, desde lá dos canaviais, o trabalhador, e como para ele é muito simples esse açúcar, mas quem produz, né, que é o mão na massa. É bem faz legal. A diferença. Eu até trouxe um outro, eu não vou ler, só vou falar do comecinho. Mas eu vou ler a hora que tem uma questão aí, que a gente vai falar sobre ela, e aí eu vou ler um outro que se chama Notícia de Jornal, que vocês também devem conhecer. Então, também traz essa questão aí da desigualdade social, né, entre outras coisas. Então, vamos lá. Primeira questão. Que acontecimento comum leva o narrador à reflexão que dá origem à crônica O Suor e a Lágrima? Então, qual foi o acontecimento comum que originou toda essa reflexão aí, né? E a segunda, quanto ao foco narrativo, aí já é um elemento da narrativa, hein? A crônica O Suor e a Lágrima apresenta um narrador observador, porque narra em terceira pessoa, não participa da história, ou um narrador personagem, porque narra em primeira pessoa e participa da história? Vamos lá? Acho que 1 minutinho e meio dá para vocês responderem essas duas. Pode ir.
O Miguel da Pronádia. 1, desigualdade social. 2, observador. Depois, Kaique da Procláudia. Um texto de suor, esforço e tristeza. Aí o Lucas da Prorita. Desequilíbrio na sociedade, é 1, ele colocou. A Provilma, 1, engraxar os sapatos. 2, personagem, porque narra em primeira pessoa. A Sabrina da Pro Elizabeth. 1, desigualdade social. 2, observador. Sim, vamos lá. Então, todos colocaram, né, o que tem a ver, assim, com a questão 1. Vamos colocar a resposta da 1 para eles, que é mais específico aí. Então, como uma professora colocou o calor, né, de mais de 40 graus e tal, o fato de estar engraxando o sapato também. Então, é isso mesmo, o suor do engraxate. O acontecimento comum é o suor do engraxate do aeroporto Santos Dumont misturando-se à graxa, né? O que era uma coisa simples, né? Mais ou menos o que a professora enxergou, né? A professora Elaine enxergou, né? Uma cena de rua que você comentou na terça-feira. Foi. Né? A mesma coisa. Então, até aqui a gente também enxerga a poesia. Sim. Né? Até aqui a gente enxerga a poesia. Mesmo sendo uma crônica, a gente enxerga a poesia nisso tudo. Né? O que toca, gente. Então, vamos lá. E a segunda? Quanto ao foco narrativo, a crônica, o suor e a lágrima apresentam um narrador, personagem, né? Então, ele já começa falando, ele fala, já no segundo parágrafo, ele fala, sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, sentei-me, né? Então, ele se inclui ali na história, né? Então, narrador, personagem, ok? Terceira e quarta questões. Em que lugar se passa o ocorrido? Acho que vocês vão lembrar, essa não vou voltar no texto agora. E a questão 4. Releia. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o dia mais quente deste verão, que inaugura o século e o milênio. Se o cronista Carlos Heitor Coni viveu de 1926 a 2018, o trecho relido refere-se ao ano de 1999, 2000 ou 2001. Aqui é uma interdisciplinaridade aí, um pouco com matemática, um pouco com história, hein? Vamos lá. 1 minutinho e meio para vocês responderem essas duas. Vamos lá, então. O Raul, do Proeli, colocou 3C, 4C. O Wesley colocou C no aeroporto. A Ágata, da Pro Elaine, colocou no aeroporto. E 2001. Mais? Não? Vamos lá, então. Em que lugar se passa o ocorrido? Resposta para eles, certinho, no aeroporto Santos Dumont. Né? Esse ficou claro, né? A gente firmou bastante aí no comecinho. E a 4, eu vi que vários acertaram, mas alguns também se confundiram aí, né? Então, 2001 e não 2000.
Coloquem no próximo slide para mim, por favor. Aquele que estava em branco. Cadê? Sumiu? Que eu escrevi sumiu? Na lousa? Aqueles exemplos que eu tinha colocado? Onde foram parar? Será que fica na lousa? Ficou na lousa? Dá para pegar da lousa? Não. Sumiu? Ah, sumiu. Os exemplos sumiram. Então, prestem atenção. Ó, eu havia colocado, imaginando já que vocês pudessem se confundir, então eu havia colocado ano de 2000, quando termina em 2 zeros, o que a gente faz? Só separa os primeiros números, aquele é o século. Então, século 2000, separou, então fica século 20. Né? Separa os 2 números, século 20. O outro que eu coloquei era 1832, né? Então, se não termina em 2 zeros, você separa os 2 primeiros os números e soma mais um. Então, ficaria 18 mais 1, século 19. Então, 1832, século 19. 2000, século 20. Tá? Então, se ele falou que inaugurava o século, não poderia ser o século 20, porque ele já nasceu no século 20. Né? Ele nasceu em 1926. Então, 19 mais 1, século 20, certo? Então, só poderia ser 2001, o século, então, que estava sendo inaugurado. Ok? Professora de História pode complementar aí se eu falei alguma besteira, professor de História, de Matemática. Ok? Vamos lá. Próxima questão. 5. Releia. O engraxate era gordo e estava com calor, o que me pareceu óbvio. Elogiou meu sapato, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rossetti. Uso pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. Os pronomes o e lo, em destaque no texto, referem-se ao engraxate, ao sapato ou ao tênis? Podem responder sem dar tempinho. Essa daí para a gente ter um tempinho para as outras. Quem que pode? Letra B, a Proalvira colocou. Sapatos. Boa. Pro Marli. Uhum. Pro Vilma, sapatos. Isso mesmo. Ele fala, elogiou o meu sapato, cromo italiano, fabricante ilustre, os Rossetti, uso. Então, uso pouco, né, o sapato, em parte para poupar o sapato, né, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. Muito bem. Questão 6. Vamos lá? Considerando a coesão referencial do texto, que expressão o narrador utiliza para se referir ao engraxate? Já vimos uma que é a pronominal, e eu quero saber agora em relação a uma outra expressão ou uma outra palavra. Como ele se referiu ao engraxate? Que expressão ele utilizou? Ela é repetida 2 vezes, certo? E o que o autor quis dizer com essa expressão? Pode colocar a expressão e o que ela já significou para você. Vamos lá. 1 minuto e meio. Olha, precisamos até voltar antes do tempo, porque nosso tempo está acabando. E aí, eu estou vendo, coloca o texto novamente, a gente até gostaria de ter colocado, mas aí o nosso tempo acabou, a gente voltou. Não lembraram? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Um trechinho que ele fala. Peraí. Aqui, ó. E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa, e o meu sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio, tá? Então, a expressão filho do povo, ok?
E o que ele quis dizer com essa expressão? Será que subiu alguma coisa? O que ele quis dizer? Tem uma aqui. Se refere ao sapato e que ele é um trabalhador como qualquer outro. Sim, isso mesmo. Vamos colocar a resposta já para elas por conta do tempo. Então, eu coloquei como sugestão, um trabalhador, gente sofrida, simples, entre outros, né? É um trabalhador simples e um trabalhador simples que eu falo assim, um trabalhador que precisa de muito suor e muita lágrima, na verdade. A lágrima foi do outro por conta do suor ser dele, né? Então, a empatia fez com que o outro soltasse aí lágrimas, certo? Por conta, né, da situação alheia. Ok? Gente, acabou o nosso tempo. Muito obrigada, Elaine, produção, 7º ano. Um beijo e até amanhã. Obrigada a todos, avaliem a nossa aula. Até amanhã. Beijos.